O Carrefour, gigante francês do varejo, recentemente virou notícia com uma decisão polêmica: banir a carne bovina de países do Mercosul, incluindo o Brasil, de suas lojas na Europa. Essa decisão foi tomada em resposta a preocupações nada honestas sobre o desmatamento na Amazônia, que tem sido um tema de grande importância global. Essa medida, motivada por fingir preocupações com o desmatamento na Amazônia, gerou uma tempestade de debates nas redes sociais e nos noticiários. Ambientalistas socialistas aplaudiram a decisão, enquanto outros questionaram sua eficácia e impacto real. Muitos brasileiros se sentiram injustamente atacados, acusando o Carrefour de hipocrisia, 2 pesos e 2 medidas. Eles argumentam que a medida penaliza produtores que usam das práticas mais modernas e sustentáveis, e que o Carrefour deveria focar em seus negócios e deixar a produção com os profissionais, no caso, o Brasil. A decisão expôs a complexa relação entre corporações satanistas globais, escolhas do consumidor e o impacto ambiental da produção de alimentos. Consumidores estão cada vez mais conscientes e exigentes sobre a origem e os métodos de produção dos alimentos que consomem. Também destacou o delicado equilíbrio entre interesses econômicos e preocupações com a sustentabilidade, a fachada que a União Europeia usa. Empresas como o Carrefour estão sob pressão para encontrar um meio-termo que satisfaça tanto os acionistas quanto os ativistas ambientais satânicos que cultuam tudo, menos a palavra do Espírito Santo. O banimento, embora aparentemente limitado às operações europeias do Carrefour, causou ondas de choque na indústria brasileira de carne bovina e levantou questões sobre o futuro do comércio global de carne. A decisão pode ser um prenúncio de mudanças mais amplas no mercado global de alimentos, à medida que a sustentabilidade na visão dos socialistas ambientalistas se torna uma prioridade crescente. Para entender todo o impacto da decisão do Carrefour, é crucial compreender a magnitude da indústria brasileira de carne bovina. A pecuária no Brasil não é apenas uma atividade econômica. Além de ser a melhor pecuária do mundo, também é parte vital da identidade nacional. O Brasil é um titã no mercado global de carne, classificando-se como o maior exportador mundial de carne bovina. A indústria emprega milhões de brasileiros e é um pilar fundamental da economia do país. Só em 2022, o Brasil exportou mais de 2,5 milhões de toneladas de carne bovina, gerando bilhões de dólares em receita. Esses números impressionantes destacam a importância da carne bovina para a balança comercial brasileira. Os principais mercados para a carne brasileira incluem China, União Europeia e Oriente Médio. A demanda nesses mercados é constante e crescente, refletindo a qualidade e a competitividade da carne brasileira. A socialista União Europeia, apesar das recentes falsas preocupações com o desmatamento, continua sendo uma importadora significativa de carne bovina brasileira. As negociações e acordos comerciais são complexos, mas a relação permanece forte, até porque, se não o fizerem, passarão fome. O bloco comercial do Mercosul, do qual o Brasil é membro fundador, fortaleceu ainda mais sua posição no mercado global de carne. A cooperação entre os países membros facilita o comércio e a exportação de carne bovina, ainda mais agora com o Milei na Argentina, um libertário pró-mercado livre. Como é bom ter um presidente, não é mesmo o petista? O banimento do Carrefour, portanto, representa um golpe significativo para as ambições de exportação de carne do Brasil? Eu não me preocuparia com isso. Existem muitos outros países que almejam a qualidade que só o Brasil pode fornecer. A decisão pode ter repercussões duradouras, afetando toda a cadeia de valor da carne bovina no país. Mas quando se o é o melhor, por que se preocupar? A decisão do Carrefour gerou ondas de ansiedade no setor agrícola brasileiro. Os produtores, que já lutam com o aumento dos custos de produção e a flutuação dos preços das commodities, graças ao governo sanguessuga que só aumenta impostos,
Agora enfrentam a perspectiva de perder um mercado, mas que talvez nem seja tão crucial assim para o mercado brasileiro. O banimento ameaça deprimir os preços da carne bovina no Brasil, comprimindo as já apertadas margens de lucro dos pecuaristas. Mas claro, tudo isso é temporário. O mercado sempre se autorregula. Os pequenos produtores, em particular, são sempre os mais vulneráveis aos choques do mercado. O banimento do Carrefour pode empurrar alguns para práticas menos comuns, em uma tentativa desesperada de fazer o mercado brasileiro se submeter aos mandos da Europa. Mas tudo tem um custo. Isso pode deixar os europeus com fome, em prol de uma agenda satanista de controle do clima e de indivíduos. O governo brasileiro condenou o banimento, chamando-o de injustificado e discriminatório. Mas quem disse que o governo brasileiro tem moral, não é mesmo? Depois de chamar os produtores de fascistas, prometeu defender seus interesses e explorar opções legais para contestar a proibição. Quem precisa do Lularápio? Adicionando outra camada de complexidade à situação, o Carrefour Brasil, subsidiária brasileira da varejista francesa, com medo, se distanciou do banimento. Em um comunicado, o Carrefour Brasil enfatizou seu compromisso com o fornecimento de carne bovina de fornecedores sustentáveis e legais no Brasil. A empresa destacou seu rigoroso sistema de rastreabilidade, que garante a origem e a sustentabilidade de seus produtos de carne bovina. Mas quem se importa com o que os europeus dizem? Eles andam se achando mais que o normal. Apesar dessas garantias, o Carrefour Brasil enfrenta um difícil ato de equilíbrio. Precisa navegar pela autoridade e sensibilidade de seus consumidores brasileiros, enquanto adere às políticas de adoradores da religião socialistas de sua empresa-mãe. O banimento gerou pedidos de boicote às lojas do Carrefour no Brasil, destacando os riscos à reputação que a empresa enfrenta. Quem precisa do Carrefour? Seção 5. O comércio global de carne, uma teia complexa. O banimento do Carrefour lança luz sobre o intrincado funcionamento do comércio global de carne, um setor que movimenta bilhões de dólares anualmente e envolve uma rede vasta e complexa de atores. Revela a interconexão de produtores, consumidores e corporações em todos os continentes, mostrando como cada elo dessa cadeia afeta o outro de maneiras muitas vezes inesperadas. O banimento também destaca a crescente influência do ativismo burro do consumidor desinformado e do consumo ético na tomada de decisões corporativas, com base na religião socialista, pressionando as empresas a reconsiderarem suas práticas, em prol da fome no mundo. Os consumidores estão cada vez mais exigindo transparência em suas escolhas alimentares, buscando produtos que respeitem a vida, assim como manda o nosso Deus. Essa tendência é particularmente pronunciada na Europa, onde as preocupações irrelevantes com o desmatamento e o bem-estar animal são altas, levando a um aumento na demanda por carne sustentável. O banimento do Carrefour sugere que as corporações estão começando a responder a essas demandas, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis que impactam seus resultados financeiros, demonstrando um compromisso crescente com a falsa responsabilidade social e ambiental. Preocupações com a sustentabilidade. Uma sombra crescente de uma seita satânica. No centro do banimento do Carrefour está uma crescente preocupação global, o impacto ambiental da produção de carne. Os europeus hoje pensam que sabem melhor que Deus como o mundo deve ser. A pecuária na floresta amazônica, que nem existe como tentam deixar parecer, é um dos principais vetores da luta por controle. O desmatamento, que sim existe, mais ainda com o Lula, por sua vez, contribui para narrativas como as mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação do solo. O governo brasileiro, que não tenha enfrentado nenhuma crítica internacional por suas políticas ambientais, segue a mesma ideologia satânica do socialismo europeu. Embora o Brasil tenha feito algum progresso no combate ao desmatamento na era Bolsonaro,
a questão continua sendo um importante ponto de discórdia nas negociações comerciais. O futuro da carne bovina brasileira, navegando em terreno incerto. O banimento do Carrefour lança uma sombra de incerteza sobre o futuro da própria Europa, que para se manter nutrida precisa da indústria brasileira de carne bovina, dentre outras. Serve como um lembrete de que a sustentabilidade que a Europa almeja a fará sucumbir. Para garantir seu lugar no mercado global, o Brasil não deve abordar as preocupações com o desmatamento e a degradação ambiental na visão dos europeus, mas sim na visão do Criador, nosso Espírito Santo. Isso requer uma abordagem multifacetada do livre mercado, onde o governo satânico só atrapalha, onde iniciativas do indivíduo, da indústria e pressão do consumidor seriam o cerne desse mercado. Investir em práticas agrícolas sustentáveis já é natural para o mercado brasileiro, com a ajuda da tecnologia, e apesar do Estado, o brasileiro não só é o maior, como o melhor produtor de carne bovina no mundo. Conclusão: uma encruzilhada ao mercado socialista europeu. O banimento do Carrefour representa uma encruzilhada para a indústria europeia de um modo geral. Reforça a necessidade de uma abordagem mais humana, individual e mais humilde vindo da Europa. O Brasil já é o único líder em carne bovina sustentável, mas o interesse do europeu é baseado em medo, domínio e submissão, capitalizando a crescente demanda do consumidor por carne de origem ética. Mas a ética deve ser colocada na visão do Criador, não na visão de arrogantes que querem se colocar na posição de Deus, achando que, por exemplo, vão controlar o clima. No entanto, essa luta requer um esforço conjunto. Isso é uma batalha entre o bem e o mal. Nós contra os governos satânicos, seja lá de onde este governo venha. O futuro da carne bovina brasileira já está definido. Não há motivos para preocupação. E seu lugar na mesa de qualquer indivíduo consciente está garantido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.